Capítulo 4 Alianças afetivas. A palavra cidadania é bem conhecida. Está prevista na Declaração Universal dos Direitos do Homem e em várias constituições. Faz parte desse repertório, digamos, branco. Já o enunciado de florestania nasceu em um contexto regional, em um momento muito ativo da luta social dos povos que vivem na floresta. Quando Chico Mendes, seringueiros e indígenas começaram a se articular, perceberam que o que almejavam não se confundia com cidadania. Seria um novo campo de reivindicação de direitos. Afinal, estes não são uma coisa pré-existente. Nascem da disposição de uma comunidade em antecipar o entendimento de que algo deveria ser considerado um direito, mas ainda não é. No final da década de 1970, antes do término da ditadura, o desejo do governo brasileiro era fragmentar as grandes extensões de floresta ao sul do Amazonas e no Acre, próximo das fronteiras com Bolívia e Peru. O jeito clássico de fazer isso era abrir estradas e levar colonos, mas na tentativa de privatizar aquela área de maneira discreta e eficiente, inspirados por Jarbas Passarinho e sua turma, o pessoal do INCRA saiu oferecendo lotes para quem já estava lá. Acontece que, quando chegaram para fazer as linhas de colonização, os que se colocavam ao lado de Chico Mendes se levantaram, pois estavam no modo florestania, assim como Gandhi e seus seguidores organizaram uma resistência pacífica à atuação do Estado. Mulheres, crianças, homens, pessoas de todas as idades se postaram entre as árvores e as motosserras, cercando os caminhos de quem chegava para fazer demarcações e impedindo que o dedo urbano, fosse ele de geógrafos, topógrafos ou sismógrafos, apontasse finais dentro da floresta. Não queriam estacas nem lotes, queriam a fluidez do rio, o contínuo da mata. Os indígenas viviam em reservas coletivas, e os seringueiros, que eram majoritariamente nordestinos que migraram para a floresta amazônica no final do século XIX, perceberam essa diferença. Depois de 4, 5, 6 gerações dentro da floresta, o que eles queriam era viver como os índios. Houve ali um contágio positivo do pensamento, da cultura, uma reflexão sobre o comum, em que os seringueiros que criaram as reservas extrativistas equipararam o status dessas unidades de conservação de uso direto com o das terras indígenas. Mas nós sabemos que propriedade coletiva no Brasil não existe. Mesmo as terras que os indígenas habitam pertencem à União. O cancro do capitalismo só admite propriedade privada e é incompatível com qualquer outra perspectiva de uso coletivo da terra. Em nossa disposição de constituir uma florestania, nós não queríamos nem mesmo ter CPF, mas a instauração de um novo direito pressupõe a movimentação de um enorme aparato composto de registros, documentos, certificações, cartórios. O que moveu o encontro desses povos foi o entendimento de que entre eles havia patrões latifundiários que reclamavam a posse de vastas regiões de floresta, os seringais, onde tanto indígenas quanto não indígenas eram submetidos a condições de trabalho escravo. Uma constelação de povos, como os Kaxinawá, os Axaninca, os Unicuim e tantos outros, viviam oprimidos por essa situação favorecida pelo capital, na qual um patrão que nem estava presente podia estar em São Paulo, Londres, qualquer lugar do mundo, explorava a floresta amazônica e suas gentes por controle remoto. Ao nos insurgirmos para eliminar a figura do patrão, foi possível nos associarmos. A aliança dos povos da floresta nasceu da busca por igualdade nessa experiência política. Ocorre que a palavra política vem de polis, e quando seres que não são da polis pensam,
podem imaginar outros mundos que não são política ou, ao menos, não a política vigente. A linguagem é muito determinante nas interações e tudo que vem da polis traz a marca de um ajuntamento de iguais, onde a experiência política se pretende convergente. Isso tem animado em mim uma observação. Sempre reivindicam a polis como o mundo da cultura, e aquilo que ficou marcado como natureza é o mundo selvagem, pois é nesse outro mundo que eu estou interessado, não na convergência que vai dar na polis. Imagino potências confluindo a partir de um lugar, passando por ele, mas sem ficarem presas ali. Penso que os zapatistas queriam também florestania, mas o gesto deles de reivindicá-la foi entendido como uma rebelião, e eles foram tratados como inimigos, sendo brutalmente reprimidos. Acabaram obrigados a vestir a máscara zapatista e, de certa maneira, assumir o lugar limitado que o gesto de rebelião configurou. Todo mundo que for zapatista tem que viver na selva lacandona, porque zapatismo só existe em Chiapas. Acabaram presos em uma armadilha contra o próprio pensamento insurrecto. Florestania não pode ser uma franquia. Se estamos querendo provocar um questionamento profundo com a potência de uma insurreição, não podemos nos tornar prisioneiros dos movimentos que criamos. Por isso, em dado momento, eu comecei a me perguntar até onde iríamos com a Aliança dos Povos da Floresta. Íamos virar um sindicato? Um partido? Alianças políticas nos obrigam a uma igualdade que chega a ser opressora, mesmo aquelas que admitem a existência da diversidade. Essa experiência durou mais de 20 anos de muita dedicação, até que comecei a questionar essa busca permanente pela confirmação da igualdade e atinei pela primeira vez para o conceito de alianças afetivas, que pressupõe afetos entre mundos não iguais. Esse movimento não reclama por igualdade, ao contrário, reconhece uma intrínseca alteridade em cada pessoa, em cada ser, introduz uma desigualdade radical diante da qual a gente se obriga a uma pausa antes de entrar. Tem que tirar as sandálias, não se pode entrar calçado. Assim, eu escapei das parábolas do sindicato e do partido. Quando um pacto começar a cobrar tributo, já perdeu o sentido. E fui experimentar a dança das alianças afetivas que envolve a mim e uma constelação de pessoas e seres na qual eu desapareço. Não preciso mais ser uma entidade política. Posso ser só uma pessoa dentro de um fluxo capaz de produzir afetos e sentidos. Só assim é possível conjugar o mundizar, esse verbo que expressa a potência de experimentar outros mundos, que se abre para outras cosmovisões e consegue imaginar pluriversos. Esses termos, usados por Alberto Costa e outros pensadores andinos, evocam a possibilidade de os mundos se afetarem, de experimentar o encontro com a montanha não como uma abstração, mas como uma dinâmica de afetos em que ela não só é sujeito, como também pode ter a iniciativa de abordar quem quer que seja. Esse outro nós possível desconcerta a centralidade do humano. Afinal, todas as existências não podem ser a partir do enunciado do antropocentrismo, que tudo marca, denomina, categoriza e dispõe, inclusive os outros, parecidos, que são considerados quase humanos também. Esse desejo de mundo sempre esteve presente na humanidade, caracterizou inclusive toda a colonização dos continentes. Acontece que, quando ele vem associado a uma lógica ocidental, carrega a ideia de cultura em oposição à de natureza. As tentativas de diálogo que tivemos notícia de quando os reis católicos e o Papa, lá em 1400, 1500,
Depois que acabaram com o último sultanato na Península Ibérica e saíram procurando novos corpos para colonizar, mostraram claramente como cada um falava de um lugar impossível de ser reconhecido pelo outro. Tomemos como exemplo a fala atribuída ao chefe Seattle para um representante armado do governo de Washington. Eu sei, você chegou aqui e se assenhorou de tudo. Provavelmente o seu Deus te constituiu agora como o novo dono, e você vai ter o domínio sobre todas essas coisas. Mas ensina teus filhos a pisarem suavemente sobre a terra. Ensina-os a amarem essa brisa da montanha e reconhecerem o voo da águia, pois se vocês não aprenderem isso, um dia vão despertar imersos em seus próprios vômitos. É exatamente o que o pensamento colonial produziu. O antropoceno está acumulando tanto lixo, tanto estrago, que deixou o mundo adoecido. Por isso, apesar de ter escapado da política feita pela polis, tenho acompanhado com entusiasmo o que está acontecendo no Chile. Seguindo um debate que já vem se desenrolando em outros países andinos, desde o Equador e passando pela Bolívia, estão discutindo ali a refundação da nação a partir de um Estado plurinacional e Elisa Loncón, uma mulher mapuche, é a presidente eleita da Assembleia Constituinte. Logo no Chile, país historicamente tão autoritário e refratário a qualquer mundialização. Mas é preciso estar atento e forte. O senso comum imagina que a democracia é algo que você veste e sai andando. Não é. No próprio Chile, quando Salvador Allende era presidente, bombardearam o palácio do governo. Nos Estados Unidos, que são a maior democracia do mundo, um policial bota o joelho no pescoço de um homem negro e o mata asfixiado enquanto o país exporta democracia para Líbano, Iraque, Irã, Afeganistão. Porque a democracia escorre ali. Eles têm para dar e vender. Então, eu acho que a gente tem que parar de ficar usando as expressões assim de maneira tão folgada. Se tiver uma faixa democracia, entre. É bobagem, você vai entrar e levar um soco na cara. Os poetas dizem que a democracia é uma utopia, algo que se busca, não que se consome. É um desafio que uma sociedade determinada exercita como experiência cotidiana. Assim como a ideia de liberdade, de integridade de um povo, a democracia deve ser constantemente construída. Ela não tem o dom de se instalar e está sujeita a todo tipo de ataque. Enquanto isso, no Brasil dos anos 2020, acontece um surpreendente processo de negação identitária. Os próprios símbolos de nação impostos pelo colonialismo, como a bandeira nacional, que em qualquer republiqueta simboliza um baluarte de identidade, foram apropriados por um grupo de pessoas tão autoritárias que impedem que outros compartilhem deles. Trata-se de um clube com especial apreço por armas, uma série de preconceitos e toda sorte de fundamentalismos. Seria um novo escândalo capitalista essa privatização dos símbolos pátrios? Uma boa maneira de confrontá-los é questionando a verdade colonial. Minha pátria, minha língua. Caetano Veloso tem uma canção que diz: a língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho mátria, e quero frátria. Então, como Quechua é uma língua continental, viva a Pachamama e abaixo os nacionalismos. Estamos cambiando. Hay que cambiar el mundo. Mesmo que essa mudança também passe pelas experiências limitadas da democracia. Seria essencial refundarmos nosso país e concebermos por aqui também a ideia de um Estado plurinacional, porque esse nosso Estado velho colonial tem um DNA de pirata, de bandeirante, existe para comer os outros.
Eu fico admirado que a maior parte das lideranças políticas, não só do Brasil, mas de grande parte do planeta, são tão alienadas que não se tocam que, se não nos abrirmos a essa matriz cultural ampla, vamos apenas aprofundar o desastre em que estamos metidos, inclusive do ponto de vista ambiental. A ideia desses estados nacionais é muito limitada, muito pobre, e a gente tem que ser capaz de atravessar tudo isso e confluir. Quem sabe a presença dos povos indígenas na construção do novo constitucionalismo na América Latina a partir dos Andes traga outras perspectivas sobre aquilo que nós chamamos de país e de nação, porque os povos originários têm outras contribuições ao debate, tanto sobre a polis quanto sobre as ideias de natureza, ecologia e cultura. Se formos capazes de nos abrir a toda essa riqueza, a atividade política será mais uma dimensão da existência, e não uma ocupação predatória, como tem sido para muitos políticos do século XXI. O século do neoliberalismo, cuja invenção só tem servido para aparelhar corpos e constituir servidão. Escapar dessa servidão é também se abrir à ideia de ocupar, inclusive o espaço da política, do Estado, e eu espero que a gente possa ajudar a oxigenar ao máximo esses ambientes, assim como os nossos rios que generosamente compartilham sua potência e confluem. Que a gente possa aprender a não ficar preso a nenhuma barragem. Por isso, sem esquecer dos queridos zapatistas que sempre inspiraram debates importantes na América Latina, antes de gritar Viva Zapata, eu grito Abya Yala, que é como nossos irmãos saúdam em Quechua a terra e o céu. Nota de rodapé. A Aliança dos Povos da Floresta, criada em 1980, nasceu da união de lideranças indígenas e seringueiros na Amazônia para reivindicar demarcações de territórios indígenas e a criação de reservas extrativistas. Ailton Krenak foi um dos idealizadores desse movimento, que encontrou sua máxima expressão na figura de Chico Mendes, assassinado em 1988 por sua atuação.